Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Gustavo Schelli, médico geriatra, especialidade voltada ao tratamento dos pacientes que estão na terceira idade, e eu vim aqui trazer para vocês um caso clínico de uma coisa muito comum que acontece no consultório, que os pacientes trazem essa queixa com muita frequência para nós. Então, eu tenho um paciente que sofre com a doença de Alzheimer e ele tem esse diagnóstico há cerca de 2 anos, tá? Mas já faz pelo menos uns 10 anos que ele tem essas queixas de memória que chegam a afetar a sua independência, a sua qualidade de vida. Então, esse paciente há pouco tempo começou a manifestar alguns episódios de agitação e de confusão mental que acontecem principalmente no período do final da tarde. Então ele fica pedindo para voltar para casa, sendo que ele já está em casa. Ele fica perguntando se ele já tomou a medicação, sendo que ele já tomou a sua medicação. Ele fica perguntando se ele já se alimentou, sendo que ele já se alimentou. Você já ouviu falar na síndrome do pôr do sol? Ela é mais comum do que a gente imagina e ela comete com muita frequência os pacientes que sofrem da doença de Alzheimer. É comum também que o paciente apresente alguns tipos de comportamento repetitivos, como por exemplo, abrir e fechar gavetas, e inclusive é comum que os pacientes tenham alguns tipos de alucinações nesses momentos, né, de maior confusão mental. Muitas vezes até mesmo alucinações visuais, alucinações auditivas, né? Veem coisas que não existem, escutam coisas que não existem. E por que acontece essa alteração da síndrome do pôr do sol? Por que ela é tão comum no paciente que sofre com a doença de Alzheimer? Porque quando a gente está no momento do dia, existe a luz solar. E quando a luz solar vai embora, é o momento da noite. Pode parecer uma coisa banal, mas todos nós, quando acontece essa mudança, o nosso corpo de uma certa forma consegue se adaptar. Então a mudança da luz do dia para a escuridão da noite. É normal, a gente consegue se adaptar a essas mudanças. O paciente que sofre com a doença de Alzheimer pode ter dificuldade nessa transição entre o claro do dia e o escuro da noite. Então, quais são as orientações que a gente dá para os familiares e para as pessoas que cuidam de pacientes que têm a doença de Alzheimer e que apresentam o fenômeno do pôr do sol? A primeira delas, e talvez uma das mais importantes, é você tentar deixar ligadas as luzes da sua casa nesse período de transição entre o claro do dia e o escuro da noite, além de manter uma rotina consistente para o paciente com a doença de Alzheimer. Eu sempre digo que quem tem Alzheimer precisa ter momento para acordar, momento para dormir, momento para se alimentar, momento para passear, momento para realizar as demais atividades que ele realiza ao longo do dia. É importante que o paciente que tem a doença de Alzheimer tenha uma rotina. Outra coisa importante, que parece um pouco errado, mas não é, é você entrar no delírio que esse paciente com Alzheimer está apresentando naquele momento. Por exemplo, se ele falar que ele quer ir para casa, você nunca deve responder para ele que ele já está em casa. Você deve responder para ele que já vai para casa. Você entra no delírio do paciente que está confuso naquele exato momento. Então você não bate de frente e você tem que direcionar o paciente para que ele faça alguma coisa que ele gosta de fazer no dia a dia. Por exemplo, comer aquela comida que ele gosta ou assistir aquele vídeo que ele gosta de assistir. Enfim, você vai encontrar alguma coisa que faça esse idoso se sentir bem e vai tentar direcionar e convencer ele a fazer aquilo que deixa ele mais tranquilo. E para mais dicas de doença de Alzheimer e afins, continue me acompanhando aqui nas redes sociais.